Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula do nosso projeto Bibliotecário em PHP. Essa é a 15ª videoaula e só para lembrar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço do site: informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, gente, seguinte, se a gente olhar aqui, ó, se eu digitar aqui, ó, se eu deixar os dois campos vazios e der um entrar, pode ver que ele está chamando esse arquivo aqui, ó, erro login, porque eu não digitei sem correspondente. Se eu digitar qualquer coisa aqui, ó, teste, ele também vai dar um erro, ó, ele deu um erro também, ó, erro login, porque não corresponde, tá? E somente quando eu digitar aqui, ó, algum desses nomes de usuário, essa senha, que ele vai entrar no meu sistema. Então, por exemplo, aqui, ó, Benedito 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá, ó. Voltar aqui, ó, Benedito 1, 2, 3, 4, 5, pera, deixa eu apagar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dá um clique em entrar, ó, ele vai chamar para mim sistema principal. Também é um arquivo que não existe. Então vamos aproveitar, vamos criar esses arquivos aí, tá? Então vou aqui, ó, File New, em PHP Create. Vou apagar aqui essa estrutura, vou vir aqui no meu index, ó, no meu index.php. Vou dar um Ctrl C, tá? Ó, Ctrl C. Vou vir nesse arquivo, Ctrl V. Só que aqui eu vou colocar aqui, ó, ao invés de ser login usuário, eu vou colocar aqui, ó, sistema principal, que é justamente aqui, ó. Cadê onde que faz referência? Aí, ó, sistema principal, tá? E vou dar um Ctrl S aqui, vou salvar aqui no raiz mesmo, ó, sistema principal.php. Salvei. Já vou aproveitar, vou aqui, ó, File New HTML Create. Vou apagar essa estrutura aqui, ó. Deixa eu só apagar essa estrutura. Apagando essa estrutura aqui, ó, vou colocar um H2 aqui, ó, H2 sistema principal. Só vou colocar uma frase qualquer aqui, ó, chama a tela do sistema principal. Vou dar um Ctrl S e vou salvar com o seguinte nome. Olha aqui pra vocês verem, gente. Pode ver que ele chama aqui, ó, sistema principal.tpl. É esse arquivo que eu tô criando aqui. Então vou dar um Ctrl S na minha pasta template, ó. Vou colocar aqui, ó, sistema principal.tpl. Salvei. Bom, faltou ainda, ó, que é justamente se eu voltar aqui, ó, tem um arquivo chamado erro login. Então vou criar esse erro login.php. Então vou lá, ó, File New PHP Create, apago esse código aqui, aproveito, pego esse daqui, ó, dou um Ctrl C nesse daqui, ó, e vou trazer aqui, porque o código são tudo parecidos. Só vou trocar aqui, ó, ao invés de ser o sistema principal .tpl, vai ser o que? Vou dar um Ctrl Z aqui, vai ser erro login.tpl. Vou dar um Ctrl S e vou salvar lá no raiz, ó, vai chamar o que? Erro login.php. E falta criar o template dele. Então vou aqui, ó, File New HTML Create. Vou apagar essa estrutura aqui, vou colocar aqui, ó, H2 aqui, ó, erro de login H2. Eu vou colocar aqui, ó, verificar nome e senha. Vou colocar só essa mensagem, aí depois a gente melhora, tá, gente? Vou dar um Ctrl S, vou salvar aqui na pasta template, ó, eu vou colocar, ó, erro login.tpl. Vou dar um save. Ou seja, o que a gente criou agora? Lembra que não tinha criado antes, ó, eu não tinha criado antes esse daqui, ó, sistema principal PHP. Acabei de criar ele aqui, ó, sistema principal PHP. Ele, sistema principal, vai chamar o TPL dele, que é o template, tá aqui, ó. Aí tá essa mensagem, ó, chama a tela do sistema principal. E também criei, ó, se a gente for ver, ó, esse arquivo aqui, ó, erro login.php, que tá aqui, ó, erro login, que chama aqui, ó, erro login.tpl, que a gente criou aqui, ó, verificar nome e senha.
Vou dar um Ctrl S em todos eles, ó. Criei esses 4 arquivos. Se eu voltar aqui pro meu, ó, então vamos lá, ó, só para vocês verem, ó. Vou colocar aqui, ó, teste. Como não existe lá no meu banco de dados, não existe nenhum nome de usuário chamado teste, nenhuma senha chamada teste, na hora que eu clicar em entrar, olha o que vai acontecer, ó. Verificar nome e senha. Ele chamou para mim justamente esse arquivo aqui, ó, erro login, ó, verificar nome e senha. Bom, se eu voltar aqui, vou voltar, ó, voltei, e digitar aqui, ó, Janderson Cruz, e vou passar uma senha errada, tá? Vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 1, 1, tá? Vou dar um clique em entrar. Pode ver lá, verificar nome e senha. Agora eu vou digitar um correto, ó. Eu sei que é Janderson Cruz 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou dar um clique em entrar, ó. E ele chama para mim, ó. Chama a tela do sistema. Tá vendo que com isso, quando ele digita o nome de usuário e senha correto, ele chama esse arquivo aqui, ó, que é a tela. Olha aqui em cima, ó, sistema principal.php. E quando eu digito alguma coisa errada, ó, olá, e dou um clique em entrar, ele chama para mim o arquivo erro login, ó, verificar nome e senha. E se eu deixar em branco também, ó, ele chama o arquivo também erro login. Ele só tá entrando, no entanto, se eu verificar lá no banco de dados, deixa eu pegar um aqui, ó, Pedro, tá, ó, Pedro. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pedro e a senha 72. Então olha aqui para vocês verem, ó, senha Pedro. E são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E dá um clique em entrar, ó, chama a tela do sistema. Então ele entrou no meu sistema, mas se eu digitar aqui Pedro e colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, não vai entrar, ó. Certo, gente? Então a gente acabou de criar o nosso terminou de criar o nosso arquivo de configuração de login aqui, através desse arquivo aqui, ó. Certo, ó. Então aqui ele chama a tela, aqui esse header chama esse arquivo que é o sistema principal.php. E como aqui está redirecionando, ó, lembra que, ó, ele chama o layout meu e vai passar sistema principal. Layout, lembra que ele vai chamar aqui, ó, por isso só muda a parte de conteúdo, o resto é tudo estático. Tudo bem, gente? Então, qualquer dúvida é só deixar um comentário aí, porque agora sim a gente começa a trabalhar com o sistema. Agora que a gente terminou essa parte do login, a gente começa a trabalhar com o nosso sistema para poder cadastrar os alunos, os livros, os empréstimos, tá? E depois, com o tempo, só voltar aqui, ó. E depois, com o tempo, é claro, vou melhorar aqui, ó. Tô vendo que aqui embaixo que tá estranho aqui, ó. Quer ver? Só esperar passar novamente, ó. Ó, sistema, bibliotecário, CEP, Itajubá. Pode ver que ele não representou o símbolo correto aqui, ó. Educação, esse daí a gente arruma depois, tá? Aí a gente começa a melhorar o designer do nosso sistema. E eu vou colocar também um botão aqui chamado logoff, de tal forma que se ele apertar, ele, por exemplo, então se eu entrar aqui, ó, CEP Itajubá, senha vai ser 2012 CEP, que existe lá no banco de dados. Pode ver que ele está logado, entrou no meu sistema aqui, ó, chama a tela principal. Eu vou criar um logoff aqui, na hora que apertar no logoff, ele vai voltar para essa tela aqui para a pessoa poder logar de novo no sistema, tá? Então isso a gente deixa para as próximas videoaulas. Então, só para lembrar, essa videoaula e outras videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço: site informaticaentretenimento.blogspot.com. Tchau, gente, até a próxima videoaula.